que é relevante, aquilo que é importante. Então, agora, né, formalmente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Denise, e o objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre os riscos psicossociais, né? Então, temos aqui como parceria a Ronda e Gentil, a Sandra já se apresentou aí rapidamente para vocês, que é parceira aqui nessa jornada de levar programa de saúde mental para as empresas. Temos também, né, a parceria da Fermento Soluções, a Cícera está representando a Fermento aqui, né? Ela é nossa parceira. E eu estou bastante feliz aqui com esse momento, porque é um assunto que está sendo muito comentado na mídia, né? As pessoas estão bastante preocupadas com esse tema. Então, o objetivo aqui é justamente esclarecer essas questões e falar sobre esses riscos psicossociais que podem custar caro para as empresas. Então, eu vou me apresentar rapidamente aqui. Eu sou psicóloga, eu trabalho já há mais de 20 anos no mundo corporativo, né? Tenho muita experiência em gestão de pessoas, mas há muitos anos eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, levando estratégias humanizadas para as empresas, levando programas de saúde mental. Eu também trabalho com mentoria para a liderança. Então, eu trabalho como psicóloga na clínica terapêutica, mas eu tenho uma forte atuação, grande parte da minha atuação aí ao longo desses anos é nas empresas, é no mundo corporativo. Então, eu concilio aí esses dois universos, que é a minha paixão. Eu estou atuando agora como implementadora da NR1 em função da mudança que está acontecendo na legislação. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui, como implementadora da NR1, eu apoio as empresas para que se adequem à nova regulamentação e possam garantir a conformidade com a lei e também um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho produtivo. E eu tenho aqui como missão realmente transformar a forma como as empresas cuidam da saúde mental dos colaboradores, né? A ideia é colocar isso na programação anual, de modo a prevenir riscos psicossociais e também elevando resultados, que obviamente é extremamente importante para o negócio. O que nós vamos falar hoje aqui, nessa 1 hora que nós vamos passar juntos, né? Eu vou iniciar falando sobre as principais mudanças que ocorreram na legislação, na NR1, vou falar sobre os 9 fatores de riscos psicossociais que o Ministério do Trabalho recomenda que as empresas passem a gerenciar, né, aqui com a mudança na lei, a importância de um diagnóstico preciso, de um diagnóstico profundo, para que seja possível, então, a prevenção e também a implantação de intervenção, de correção dentro das empresas. Vamos falar sobre dicas de como promover um ambiente de trabalho produtivo, seguro e saudável, e vou apresentar aqui algumas soluções que visam a garantia da conformidade com a legislação e que também podem proporcionar aí o evitar prejuízos e as ações trabalhistas, né? Então, nós vamos começar falando sobre as mudanças na legislação. Há mais de 3 anos, o Ministério do Trabalho já tem olhado para esse assunto, isso já tem sido discutido há muito tempo, inclusive a lei era para ter sido, para entrar em vigor em maio desse ano, mas como as empresas estavam com dificuldade de se adequar, ocorreu a prorrogação, o que é uma ótima notícia, porque agora nós temos tempo de fazer essa implementação com mais tranquilidade, né? Mas já é notícia há muito tempo, e as empresas elas precisam se adaptar com agilidade e garantir a aplicação tanto de programas de diagnóstico quanto de prevenção desses riscos psicossociais, que é o tema aqui da nossa palestra. E é claro que tem um motivo para isso, né? Os dados comprovam a necessidade de nós olharmos com atenção e até o fato disso estar sendo implementado em lei. Então, nós temos números aqui, né, do Ministério da Previdência Social, que indicam que o ano passado foram mais de 470 mil licenças médicas relacionadas à saúde mental. Então, houve um aumento de 68% em relação a 2023.
Isso provoca, obviamente, um impacto financeiro, não só as licenças, né, mas o fato de não cuidarmos com atenção desse assunto provoca um impacto financeiro nas empresas. Por quê? Porque as empresas acabam perdendo aí bilhões anualmente com absenteísmo, com presenteísmo, com ações trabalhistas que são relacionadas à saúde mental. E o governo determina, então, que a partir de maio de 2026, as empresas precisam gerenciar esses riscos psicossociais. E é claro que para fazer esse gerenciamento é necessário fazer diagnóstico, é necessário entender quais são os principais ofensores de cada empresa para que elas possam atuar e, desta forma, não sofrer multas severas. A minha preocupação aqui não é só com a legislação, não é só com a multa, eu acho que tem algo muito maior por trás disso, né, que é a gente pensar em como proporcionar ambiente de trabalho saudável, produtivo, que as pessoas realmente se sintam confortáveis e dessa forma possam trazer aqui bons resultados para as empresas. E é claro que as empresas implementando programas de saúde mental, elas terão mais segurança e terão aí os benefícios com isso. Então, o que significa essa mudança da lei para a tua empresa, para as empresas nas quais vocês trabalham? Que sem uma implementação estruturada, pode acontecer, né, multa na fiscalização, mas vai muito além disso. Por quê? Porque as empresas que não se adequam, elas podem sofrer problemas aí com a sua reputação. Então, as empresas que se adiantam, né, que já estão olhando para esse assunto, e é muito bom que vocês estejam aqui, porque eu acho que a gente já precisa começar a construir isso agora, né, as empresas que se adiantam, elas vão evitar esses prejuízos e vão fortalecer a reputação, além do fato de conseguirem fazer a implementação e ter esse olhar com mais tranquilidade. Por quê? Porque se deixar para fazer isso o ano que vem, a gente sabe que não dá tempo, né? O ano mal começou e a gente já está no segundo semestre. Então, o tempo está passando muito rápido e não dá para deixar esse assunto para depois. E quais são os riscos aqui para as empresas que não se adequarem? Então, as multas, né, elas variam aí de 1.800 até mais de 180 mil reais. Processo trabalhista, que nós sabemos que dói bastante, né, no orçamento, e prejuízos na produtividade e na alta rotatividade dos colaboradores. Fora outros riscos que a gente tem aí com a saúde das pessoas. Então, esse olhar aqui é muito importante. Então, para resumir aqui, né, o que as empresas precisam fazer a partir de agora? Elas precisam identificar e monitorar esses riscos psicossociais. Elas devem, com base nesse diagnóstico, criar programas preventivos para evitar as doenças ocupacionais e também entrar com ações interventivas para aqueles riscos que no diagnóstico foram identificados como riscos graves. Precisam cuidar da implementação de ações concretas para reduzir o impacto da saúde mental no trabalho e adotar medidas eficazes contra assédio moral e psicológico no trabalho. Assédio moral e psicológico, pessoal, é uma grande preocupação, né? Eu trabalho muito com treinamento para lideranças e o que eu observo, né, que as pessoas, elas têm dúvidas sobre o que é assédio. Muitas vezes ocorre a prática de assédio moral, de assédio psicológico dentro das empresas, sem que as pessoas tenham consciência que isso está acontecendo. Por quê? Porque não existe a intenção, mas algumas atitudes caracterizam assédio. Então, é muito importante que as pessoas saibam como lidar com isso. E, além do fato, e muitas vezes os colaboradores, principalmente aqueles que trabalham, né, com atendimento a cliente, também sofrem assédio. E como as pessoas estão lidando com isso? Então, essa conscientização é muitíssimo importante para evitar aqui os riscos dentro das empresas. A lei diz que tudo isso precisa ser feito e que tudo isso precisa estar registrado.
né? Então, a gente tem aqui as pessoas que trabalham, né, com o GRO, com o gerenciamento dos riscos operacionais, tudo precisa estar registrado agora, através de documentação, através de relatórios, através de medição, para que, no momento de uma possível fiscalização, a empresa tenha respaldo. E tudo precisa ser registrado também, por quê? Por um outro motivo que está além da lei, né? Quando a empresa sofre um processo, se ela tem tudo isso registrado, isso vai ajudar na defesa. Então, tem aqui uma grande contribuição esse olhar para a saúde mental dos colaboradores. Até aqui, pessoal, tudo certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Muito bom, então eu vou continuar aqui. Vamos falar sobre os 9 fatores de riscos psicossociais, né? Eu vou propor aqui para vocês uma forma um pouco diferente da gente abordar esse assunto. Ao invés de eu entrar falando quais são esses 9 fatores, eu vou colocar aqui situações que estão relacionadas aos 9 fatores de riscos psicossociais, para que cada um aqui faça a seguinte análise: será que a minha empresa, né, será que a empresa onde eu trabalho, será que a área onde eu trabalho está preparada para lidar com esse assunto, com essa situação? Então, como que vai funcionar? Eu coloco a situação, cada um pensa em qual resposta daria, eu vou colocar 3 alternativas aqui de respostas, e aí eu vou promover uma reflexão para cada uma das situações, tá? Não é um teste, ok? Não vão precisar colocar as respostas aqui, mas é mais para gerar reflexão e para a gente conduzir esse assunto de uma forma mais prática e mais dinâmica. Então, a ideia é, o que a sua empresa sabe sobre os riscos psicossociais? Vamos lá. Primeiro caso aqui, né? Então, durante reuniões semanais, um gestor frequentemente ironiza o sotaque de uma colaboradora. Aí ele diz, parece personagem de novela do interior. E ele afirma que isso é só uma brincadeira para descontrair. Então, na opinião de vocês aqui, isso configura uma forma de assédio psicológico, porque leva, né, a um constrangimento recorrente, isso se configura um estilo de liderança mais espontâneo, mais brincalhão, ou um humor organizacional informal, desde que não tenha, vejam bem, desde que não tenha intenção de ofender, né? Então, eu imagino que vocês já pensaram aí qual resposta vocês dariam? Façam um joinha aí para mim, se sim. Então, qual que é a reflexão aqui, né? Será que a empresa está preparada para avaliar corretamente esse caso? Esse é um caso caracterizado, sim, como uma possibilidade aqui, uma forma de assédio psicológico. Tá? Então, é um risco psicossocial. Mas aí a pergunta é, né, será que esse gestor aqui, ele tem essa consciência? Porque na visão dele isso é uma brincadeira. E pode ser que para essa colaboradora também seja, mas talvez para outra pessoa não seja. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência e tenha este olhar. Outra situação, uma colaboradora com sintomas de exaustão, mas ela entrega as tarefas com a máxima eficiência, e a liderança elogia o comprometimento, e até diz, olha, você é nosso exemplo de resiliência aqui dentro da empresa. Então, vocês acham que essa é uma situação comum e deve sim ser valorizada, que ela é preocupante, mas se dá conta, tudo bem, não tem motivo aqui para uma intervenção, né, pensando na lei, ok, a gente está com foco aqui na lei, né, e se pode indicar uma sobrecarga invisível, mesmo com a performance elevada, né, então, vocês devem ter aí uma opinião, e qual é a reflexão que eu quero provocar aqui? Quantas pessoas resilientes na empresa estão, na verdade, adoecendo de uma forma silenciosa? Porque muitas vezes as pessoas, elas não verbalizam, mas isso pode estar acontecendo. Então, pode sim indicar uma sobrecarga invisível. Esse é o cuidado que nós que estamos aqui precisamos ter, né? Uma equipe bateu a meta do trimestre. O gestor agradeceu,
em uma frase, num grupo, mas não teve um destaque ou um reconhecimento mais formal, né? Talvez até através de um feedback. Então, neste caso aqui, vocês acham que o reconhecimento implícito é suficiente? Porque o importante mesmo é o resultado, e aqui a equipe bateu a meta, né? Que cada empresa tem a sua cultura, então, ok, se todos estão satisfeitos, isso não é um problema. Ou se a ausência de reconhecimento pode corroer o engajamento a longo prazo. Né? O que essa situação nos provoca aqui de reflexão? Qual é o custo invisível da falta de reconhecimento contínuo? Nós sabemos aí nos treinamentos, nos workshops que nós fazemos, né, de estilos comportamentais, até quando a gente faz mapeamento de assessment através de DISC, que tem algumas pessoas que elas necessitam desse reconhecimento para elas se sentirem seguras, porque é um traço de característica, de personalidade, né? Para algumas, esse reconhecimento pode não fazer diferença, mas para muitas pessoas é um direcionador, é um norteador de que elas estão no caminho certo. Então, a falta desse reconhecimento a longo prazo pode sim corroer não só o engajamento, mas também o engajamento e a motivação, mas também a segurança dos colaboradores. Então, novamente, ponto de atenção. E aí percebam, né, que todas essas situações, elas estão relacionadas aos riscos psicossociais. Tá? Aí a outra situação, num time de alta performance, tem uma competição acirrada e aqueles comentários, né, sarcásticos que são frequentes. Os resultados são bons, porque, ó, vejam bem, é um time de alta performance que está performando, resultados bons. Mas turnover aumentou aqui 20% no ano passado. Então, o que isso caracteriza, né? A alta pressão realmente gera uma alta entrega, e tudo bem, é normal perder alguns no caminho. O turnover alto pode ser um efeito colateral aceitável aqui neste caso, ou a competitividade excessiva pode mascarar um ambiente tóxico. Essa é uma situação bastante comum, né, que a gente vê aí nas empresas. Então, qual que é o convite aqui para a gente pensar, né? Será que as pessoas sabem diferenciar um ambiente competitivo de um ambiente emocionalmente inseguro? Próxima situação. Alguns profissionais precisam seguir rotinas detalhadas e pedir autorização para qualquer decisão. Alguns desses profissionais relatam frustração, mas os resultados estão sendo entregues dentro do esperado. Então, aqui, vocês acham que este é um modelo de gestão tradicional, né? Realmente de precisar de prestar contas aqui, de pedir autorização, e que isso pode sim evitar erros? Vocês acham que a padronização traz controle, mesmo que sacrifique a motivação, ou que a baixa autonomia pode reduzir a saúde emocional e o senso de propósito das pessoas? Então, novamente, né, qual que é a reflexão? O controle, muitas vezes, pode parecer uma gestão eficaz, mas, em algumas situações, tá, o microgerenciamento, ele pode adoecer. E muitas vezes, esse microgerenciamento, ele não adoece só o colaborador que está sendo gerenciado, né? O que nós vemos muitas vezes é que o microgerenciamento, ele adoece a liderança também. E isso é muito sério. Por quê? Porque com o microgerenciamento, o líder não consegue ter um olhar mais estratégico, ele fica focado no controle, no operacional, atrás de tudo que o time está fazendo, e aí ele não tem tempo. E aí começa a comprometer gestão do tempo, qualidade de vida. Então, percebam que às vezes, né, é um risco psicossocial que a gente está falando aqui, que acaba que aqui está relacionado à organização de rotina de trabalho, né? Mas que acaba impactando vários níveis da organização e vários aspectos que precisam ser tratados e olhados.
Tá fazendo sentido para vocês essas situações? Vocês acham que são dúvidas que podem acontecer dentro das empresas? Muito bem. Então, vamos lá, vamos continuar. Já que está fazendo sentido, a gente continua, né? Uma gestora envia mensagens noturnas com cobranças do dia seguinte. E aí ela diz para a equipe, olha, pessoal, não precisa responder agora não, mas isso é importante para amanhã cedo. Vocês estão rindo aí, eu percebi que eu acho que é uma situação que alguns passam aqui, né? E se tornou realmente comum. Né, a gente sabe disso. O WhatsApp, né, fez com que isso se tornasse comum. E aí, vamos refletir juntos aqui. Vocês acham que é apenas uma antecipação de agenda e que realmente não tem obrigação de resposta, né? Então tá tudo bem. Que a intenção dessa gestora é boa e que o problema está na interpretação da equipe ou que essa mensagem fora do expediente compromete o direito à desconexão. Né? Quando a gente fala em desconexão, é a pessoa sair do trabalho e ela ter uma vida, né, social, esquecer aquilo que acontece no trabalho. O que nós sabemos, né, que é um desafio, tá? Todos nós sabemos disso, né? E a Sandra está até colocando aqui que o cliente também faz isso, né, Sandra? Exatamente, né? E veja que interessante aqui esse comentário da Sandra, né? O cliente também faz isso, e aí será que o cliente fazer isso acaba sendo um risco psicossocial? Qual que é a opinião de vocês? Porque aí é o cliente não está dentro da empresa. A empresa ela tem que olhar, né, e gerenciar o que acontece dentro da empresa, e o cliente está fora. Mas vocês acham que essa situação é algo que a empresa precisa cuidar? É. Por quê? Porque essa cobrança, essas mensagens do próprio cliente fora do horário também comprometem a saúde e a qualidade de vida da pessoa, porque ela não se desconecta. Se ela não se desconecta, a hora que entra a mensagem do cliente, ativa o gatilho. Nossa, preciso resolver isso e preciso responder. Então, mesmo que seja externo, que a situação venha de fora, a empresa precisa cuidar disso. E é claro, né, que a solução aqui não é pedir para o cliente não enviar mensagem fora do horário. A gente jamais vai propor isso, porque nós sabemos o quanto os clientes são importantes. E sim, né, levar ferramentas para as equipes sobre como lidar com essa situação, que é o nosso papel aqui, né? E aí a reflexão é, a sua empresa tem política clara sobre comunicação fora do horário? Então, é importante que isso esteja claro, né, para os colaboradores. Aí mais uma, após uma reestruturação, os líderes evitam comentar sobre o futuro da área. E o time começa a ficar ansioso, né? As pessoas começam a se candidatar para outras vagas. E aí esse é um caso, né, em que o silêncio da liderança é estratégico, porque acredita-se que se falar muito pode gerar pânico. A empresa ainda está definindo os próximos passos, então vejam bem, não tem o que ser comentado, né? Ou a falta de comunicação aumenta o risco psicossocial, por quê? Porque gera insegurança. Então, aqui, novamente, né, o que vale refletir, o que essa liderança entende por comunicação estratégica. Muitas vezes eu não tenho a informação para passar, mas a liderança precisa estar atenta. Se isso está gerando insegurança, se as pessoas estão ficando ansiosas, né? Talvez as pessoas querem ser ouvidas, precisa abrir um espaço para as perguntas, mesmo que a liderança não tenha respostas, porque liderança nem sempre tem respostas, né? E aí o lidar com essa ansiedade da liderança também faz parte de gerenciar risco psicossocial. Por quê? Porque líder muitas vezes carrega um peso gigante. E trabalhar esse peso é fundamental aqui, para que o ambiente fique mais saudável. Aí uma outra situação, 2 setores evitam interações diretas após uma discussão entre as lideranças. Não tem novos confrontos, mas também a cooperação entre essas
essas áreas, esses setores, acabou, né? Então, legal, tudo bem, o distanciamento nesse caso é melhor, porque está evitando conflitos, né, já que os conflitos foram interrompidos. A empresa deve intervir só se houver impactos mensuráveis ou o silêncio e a ruptura são sintomas de um conflito crônico não resolvido, mal resolvido. Então, vale a reflexão aqui. A empresa tem canais reais e seguros para medir conflitos, né? E até capacita as pessoas para isso, porque nós temos programas que capacitam para a gestão de conflitos, de como se comunicar, de como levar assuntos desafiadores de forma a resolvê-los. E aí, para encerrar aqui, né, a última situação, a empresa adota uma política de flexibilidade total, mas não define horários de descanso e também não orienta sobre limites. Então, os colaboradores relatam dificuldade de se desconectar, e alguns até não agendam compromissos pessoais por medo de serem vistos como menos disponíveis. Então, aqui é um caso em que a flexibilidade total é prática moderna e favorece a autonomia. Significa o quê? Que a ausência de diretrizes claras pode gerar autovigilância e uma desregulação emocional, ou é um tipo de desconforto esperado em ambientes, né, de alta performance, em equipes que são autogerenciáveis aqui. Qual que é a reflexão? Será que é uma situação realmente de liberdade real, ou será que a empresa está transferindo responsabilidade para o colaborador? Tá? Então, percebam que são situações comuns que acontecem no dia a dia, que nós não podemos generalizar e falar que todas elas estão apresentando um alto risco, mas nós precisamos olhar para essas situações aqui com bastante responsabilidade, discernimento e carinho. Né? Por quê? Porque talvez é algo que começa desse tamanho e aumenta, e aí pode virar, sim, um grande problema para a empresa. O que vocês acharam aqui da gente abordar através dessas situações? Alguma dúvida? Então vamos seguir, né? Vamos conhecer, então, os 9 riscos psicossociais, que é justamente o tema aqui da nossa palestra. Eu acho que vocês estão aqui justamente, né, para saber quais são esses riscos que o Ministério o Ministério do Trabalho, né, diz que as empresas precisam começar a olhar. Então, vamos lá. Assédio de qualquer natureza. Então, são aquelas condutas abusivas que expõe o colaborador a situações constrangedoras, humilhantes, violentas, de discriminação, que podem acontecer de forma repetitiva ou pontual e que podem ser de qualquer ordem, tá? Moral, sexual, psicológica. Nós temos outro fator, que é a carga excessiva de trabalho, que é caracterizado por metas irrealistas, por jornadas prolongadas, horas extras excessivas, escalas inadequadas e má distribuição de cargos e de funções. A falta de reconhecimento e recompensas também pode ser um risco psicossocial. Quando? Quando há uma ausência de valorização do colaborador, né? Então, o esforço dele não é visto, os resultados não são mencionados, seja por falta, então, de feedback, de promoções, de bônus ou reconhecimento público. Então, aqui nós estamos falando de meritocracia. O quanto é importante a meritocracia para que o reconhecimento aconteça e que as pessoas saibam que elas estão num bom caminho. O clima é um fator de risco psicossocial. Quando nós falamos de um ambiente de trabalho tenso, que gera insegurança, que gera desconfiança, que tem uma competição que não é saudável, porque é claro, né, quando a gente trabalha, por exemplo, em algumas áreas que tem metas, que tem campanhas, existe uma competição saudável, mas ela não pode ser predatória. Também é caracterizado aqui em ambientes com autoritarismo, com gestão muito centralizadora, ausência de fiscalização de regras de boa convivência, a falta de autonomia e controle excessivo é um risco quando isso começa a afetar o emocional do colaborador, porque ele não consegue
ter uma decisão ou pelo menos entender sobre o seu fluxo de trabalho. Vejam bem, tem muitas funções operacionais mais técnicas, né, que é claro, os fluxos eles precisam ser seguidos, porque se cada um opinar e quiser mudar o fluxo, vira uma bagunça. Mas a forma como isso é levado é importante. E reconhecer a importância de quem executa também, para que as pessoas entendam os seus papéis, as suas responsabilidades, e isso não gere um problema. Então, é muitas vezes o como, né, as empresas estão cuidando. E aqui é caracterizado também, né, como um risco, quando as definições de tarefas, de prazos ou formas de execução, elas não estão claras e elas exigem aqui esse controle. Então, a gente está falando aqui de falta de autonomia, mas também de controle excessivo e de microgerenciamento. Pressão e metas realistas, então, são aquelas metas, elas precisam existir, é óbvio que precisam, porque a empresa tem objetivos e sem metas claras não se atinge resultados, né? Mas elas precisam ser realistas e a forma de cobrança, ela precisa ser humanizada. Então, e é muito importante que a empresa, que a liderança entenda e observe se as pessoas têm os recursos e as condições de trabalho para fazerem aquelas entregas. E aqui a gente não está falando só de condições físicas de estrutura, mas também de treinamento, de capacitação, porque eu só posso cobrar aquilo que o outro sabe, né, o que ele precisa entregar. Estamos falando aqui que é um risco psicossocial quando a gestão não é humanizada na forma de cobrar, ou quando propósitos financeiros e até as metas, elas estão desalinhadas com saúde e bem-estar. Então, é um cuidado que precisamos ter aqui. Outro fator de risco psicossocial é a insegurança e ameaças, que geram uma sensação de instabilidade, de insegurança, seja em relação ao emprego, à função, à própria imagem do colaborador dentro da empresa, e muitas vezes isso acontece por escassez de inteligência emocional para liderar. Os conflitos interpessoais e falta de comunicação, né, também podem gerar aqui esse risco. Por quê? Porque desgastam relações, aqueles ambientes com ruídos frequentes, com fofocas, com exclusão, com preconceito aqui em relação a membros da equipe, e também lideranças e empresas que não comunicam com clareza. E o último, mas não menos importante, risco psicossocial, que precisa ser gerenciado pelas empresas, é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que é a importância das pessoas terem oportunidade daquela desconexão. Então, quando a carga de trabalho ou as exigências invadem o espaço pessoal, impedindo descanso, convivência familiar, ou até mesmo cuidados com a saúde, a pessoa não consegue fazer uma atividade física, ela não consegue agendar uma consulta para ir ao médico. Então, tudo isso causa o desequilíbrio e precisa ser mapeado e gerenciado agora pelas empresas. Então, estes aqui são os 9 riscos psicossociais que nós precisamos ter um olhar, que nós precisamos entender. E como nós sabemos o grau de severidade de cada um desses riscos dentro das empresas? A lei diz que as empresas precisam diagnosticar. Como esse diagnóstico precisa ser feito? A lei não define uma forma específica. Então, cada empresa pode definir a sua forma, né? Pode ser feito através de pesquisas de clima, pode ser feito através de questionários, pode ser feito até mesmo através de rodas de conversa, de reuniões, para levantar a percepção do time. Mas é muito importante que a gente analise o perfil da empresa, dos colaboradores e até o tamanho, a quantidade de pessoas, para recomendar uma ferramenta adequada. Porque é óbvio que se eu colocar as pessoas na sala e perguntar, vocês sofrem assédio, vocês acham que a carga de trabalho está adequada, nós não teremos, né, muitas vezes, as pessoas se sentindo seguras e à vontade para trazerem as suas percepções. Então, é muito importante que esse diagnóstico seja feito através de uma ferramenta séria, com embasamento,
que ela seja completa, que ela realmente possa mapear todos esses riscos, e a lei diz que esses riscos, eles precisam ser mapeados, né, por departamentos. Por quê? Porque pode ser que um departamento tenha uma gravidade com um determinado fator, por exemplo, com assédio. Então, eu tenho lá uma equipe de vendas que está sofrendo assédio, então é um fator alto de risco. Mas pode ser que assédio não seja um problema para quem esteja numa área de tecnologia, por exemplo. Então, as ações, elas precisam ser diferentes. Não faz sentido eu utilizar as mesmas ações para todos os departamentos. Então, uma ferramenta de diagnóstico séria e feita por um profissional isento, imparcial, vai, obviamente, trazer, né, resultados mais fidedignos. É um ponto aqui da gente pensar. Qual que é a importância do DRPS, que é o diagnóstico de riscos psicossociais que a lei diz que as empresas precisam fazer? O diagnóstico vai permitir identificar os fatores de risco mais relevantes, vai direcionar para ações preventivas e corretivas conforme as necessidades. Ela vai classificar os riscos conforme probabilidade de ocorrência e de severidade. Ela garante a conformidade com a lei e também ela vai trazer respaldo e segurança jurídica para a empresa, né? Então, muitas vezes, né, eu trabalho, tenho alguns advogados que são parceiros. Quando a gente percebe algo, né, a gente tem esse olhar também desses parceiros aqui. Eleva o engajamento dos colaboradores, porque se a empresa está preocupada em saber o que eu penso, em ter a minha opinião, significa que ela está preocupada com a saúde mental, né? Estava até conversando aqui com o Gaspar antes da gente começar, ele entrou um pouquinho antes. A empresa do Gaspar vai promover aqui uma semana para falar, né, uma semana da CIPA, né, Gaspar? Para falar, e um dos temas, obviamente, é a saúde mental. Então, quando a empresa coloca uma palestra para a pessoa e a pessoa percebe, eles estão preocupados aqui com esse assunto. Então, isso aumenta o engajamento e melhora o clima das empresas. Fornece dados concretos para RH e liderança e por área, o que é muito importante, como eu disse anteriormente, fortalece a cultura de responsabilidade social e acaba virando aqui uma base sólida para um planejamento estratégico das áreas de gente e gestão. Então, são todos esses benefícios, né? Eu trouxe aqui para vocês e vou disponibilizar no material, esse material é o que eu vou entregar para vocês, um modelo aqui de DRPS, que é o modelo que nós utilizamos aqui, tá? Dos nossos programas de saúde mental. Então, tem toda a identificação, né? Precisa ser um psicólogo técnico responsável? Não, não precisa. Mas é claro que a gente está olhando aqui questões, né, psicológicas também. Então, é importante que seja um profissional, mesmo que não seja psicólogo, mas que esteja capacitado para olhar e para fazer essa análise. Aqui é uma parte, né, da documentação que nós entregamos para as empresas que que mapeia aqui através de uma pesquisa digital, tá? Os 9 fatores de riscos, traz aqui a fonte geradora do risco e traz a severidade, né, classificando aqui se é risco médio, alto ou baixo, a probabilidade de ocorrência e a matriz de risco. Então, com base aqui nesse relatório, e óbvio que a gente tem também os gráficos que vão ser apresentados, é feita também, né, no caso, uma análise qualitativa, porque, obviamente, a gente tem algumas pessoas que respondem que querem colocar fogo no parquinho, e a gente precisa ter esse cuidado aqui. Então, essa presença de um profissional isento, que vai entrar na empresa, que vai entender, né, e que vai ter esse olhar qualitativo e vai proporcionar isso através de documentação, vai gerar um respaldo para que essas ações elas sejam assertivas e para que a empresa tenha a segurança de, numa fiscalização, falar, olha, está tudo mapeado, tem um profissional que olhou, né, tem uma análise quantitativa, mas tem uma análise qualitativa e temos programas direcionados conforme esse diagnóstico. Então,
por isso que é importante um diagnóstico sério, um diagnóstico profundo, né? E aí, feito o diagnóstico, como que nós podemos promover esse ambiente produtivo, seguro e saudável? Então, dependendo dos riscos que foram mapeados, nós vamos entrar com práticas preventivas, né? Então, o objetivo aqui é evitar, das práticas preventivas, é evitar surgimento ou agravamento de problemas emocionais e também gerar na equipe autoconsciência, fortalecimento emocional e cultura de cuidado. Então, nós temos aqui uma grande preocupação, sim, em trabalhar com protagonismo, né? Não é porque a lei diz que as empresas precisam cuidar e gerenciar os riscos psicossociais que as pessoas não têm responsabilidade. Cada um aqui precisa ter essa noção da sua responsabilidade. Então, a lei, ela diz que as empresas precisam gerenciar os riscos psicossociais, mas isso não significa que promover uma terapia dentro das empresas, não é isso, tá? É alertar as pessoas que elas devem se cuidar e gerar esse protagonismo e essa responsabilidade nas pessoas. Então, percebam que a lei, ela traz muito a responsabilidade da empresa, mas nós temos que nos preocupar em envolver todas as pessoas, né? Porque é uma responsabilidade de todos. Quem compõe uma empresa? Todo time. Os donos, a liderança, os colaboradores, então todos precisam ter essa consciência. Quais são as características das práticas preventivas? Foco no coletivo, na psicoeducação, eles atuam antes da crise aparecer, eles geram ambientes seguros, e exemplos de programas e práticas que podem ser aplicadas, né, e que podem compor aqui o plano de ação para que seja colocado, né, nos relatórios de GRO. Então, oficinas sobre limites, autoestima e cuidados, roda de conversa sobre inteligência emocional, campanhas internas sobre saúde mental e bem-estar, treinamento de liderança, de comunicação, de escuta, práticas de respiração, de pausas conscientes ao longo do dia e ações simbólicas, como, né, a semana aqui da saúde emocional, da saúde mental. Tem várias ações preventivas que podem, né, ser facilmente implementadas. E exemplos de práticas interventivas. Então, o negócio, né, já está sério aqui, a gravidade é alta, tem que intervir, tem que corrigir. Então, são aquelas situações em que já foi mapeado no diagnóstico sofrimento, adoecimento, e a ideia é oferecer suporte direto e encaminhamento quando necessário. Quais são as características? Foco no problema, é individual, é um grupo afetado, então é focar em quem, né, onde foi mapeado o risco. Atuam durante e após a crise e acolhem, escutam e propõem ações de enfrentamento. Exemplos de programas e práticas: espaço de apoio psicológico, plantão psicológico, triagem emocional. Hoje a gente tem terapia de sessão única, né, e profissionais que psicólogos podem implantar. Então, a ideia não é oferecer uma terapia dentro da empresa, mas é acolher, identificar e direcionar para onde a pessoa pode se cuidar. Aplicações ou intervenções após conflitos ou eventos traumáticos, grupos terapêuticos, acompanhamento de equipes que estão apresentando alta rotatividade, absenteísmo ou muitos afastamentos por burnout, que a gente sabe que hoje é um problema e temos até, né, como atuar aqui em cima dessa doença que é considerada como uma doença ocupacional, e treinamentos e workshops sobre temas críticos. E aí, vamos lá, né? Eu vou entregar aqui para vocês no material, não vou esmiuçar aqui essa tabela, mas eu vou dar um exemplo, tá? Para cada fator de risco, nós temos várias possibilidades aqui de atuação em dicas para prevenção e para intervenção. Então, eu vou dar o exemplo do assédio, né? Para prevenção, política anti-assédio, treinar as pessoas, criar canais seguros e anônimos de denúncia, e intervenção, o negócio já está pegando. Então, investigação das ocorrências, medida disciplinar e de reparação institucional, fornecer suporte psicológico à vítima. Então, para cada fator de risco, eu estou entregando aqui para vocês exemplos, tá? São só essas ações? Não, tem muitas outras possibilidades, mas é que para vocês, né, para vocês já terem uma ideia do que precisa ser feito.
Quais são as recomendações? Canais de escuta, estimular a autonomia e participação, treinar as equipes e a liderança em soft skills, porque isso gera segurança, isso aumenta engajamento e motivação, reconhecer, valorizar os bons desempenhos, cuidar do bem-estar físico, emocional e mental dos colaboradores, inclusive aqueles que não ficam na empresa, e que muitas vezes nós esquecemos, né? Então, eu vou dar um exemplo, às vezes uma empresa de logística, tem lá um monte de gente que está em campo, e quando eu falo em trabalho remoto, não é home office, é trabalho fora da empresa mesmo, as pessoas que estão lá nas entregas, que estão visitando os clientes, né? A gente tem aqui o pessoal das imobiliárias, né? Muitas vezes os corretores, eles não ficam dentro do escritório, eles estão fora. Então, qual que é o olhar aqui para essas pessoas? A recomendação é incluir saúde mental no calendário anual de ações. E agora, para finalizar aqui o nosso encontro, eu vou apresentar para vocês algumas soluções, né, que nós podemos levar para as empresas de modo a garantir a conformidade com a lei e também ir além disso, que é evitar prejuízos e ações trabalhistas, tá? E, obviamente, trazer aqui benefícios de produtividade, de resultados, de melhoria de clima. Então, existe aqui, né, um plano completo para adequação da empresa à NR1, tá, e que vai trazer todos esses benefícios. O que compõe esse plano de ação? Ele vai desde o diagnóstico dos riscos psicossociais, com ferramentas que vão medir, né, clima organizacional, estresse ocupacional, assédio, comprometimento, através de aplicação de escalas com fundamentações, tá, e que estão validadas. E aí isso vai gerar o quê? Relatórios estratégicos para a empresa, para que a empresa possa fazer o quê, né? Implementar e monitorar tudo isso. Então, o plano de ação, ele engloba também esse desenvolvimento de programas contínuos, porque não adianta só diagnosticar, eu tenho que fazer algo a respeito, né? E fazer isso de uma forma profissional, de uma forma séria. Então, aqui é um plano de intervenções personalizado para cada empresa, para cada departamento, cada empresa tem suas necessidades. E entrega de relatórios e evidências. Então, toda a documentação da implementação para comprovar a adequação à NR1. Então, de modo geral, nós estamos falando que é um programa de diagnóstico, de aplicação de ações preventivas e corretivas, relatórios com indicadores de saúde mental e produtividade, e que vai além disso, vai oferecer uma assessoria para gestores, para a equipe de RH, e além de garantir a conformidade com a NR1, ela também atende outras NRs relacionadas que estão aqui nesse material que eu vou fornecer para vocês. E o que a empresa ganha com isso, né? A conformidade com a legislação, melhora no clima, redução de prejuízos com afastamentos e com processos trabalhistas, as pessoas ficam mais saudáveis, mais produtivas, eleva a performance, então vai muito além de atender a lei. Percebem? Tem uma preocupação sim com a lei, mas aqui nós percebemos outros benefícios que são resultados para a empresa. Quais são os programas estratégicos que estão dentro, né, dessa ação completa aqui? Todos esses daqui. Então, nós entramos com programas de gestão do estresse e prevenção ao burnout, saúde mental, emocional, psicologia positiva do trabalho, prevenção de ansiedade, que é um fator de risco que compromete muito a produtividade, inteligência emocional para equipes e lideranças, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, prevenção de assédio moral e psicológico, apoio psicológico, avaliação para recrutamento e seleção de atividades de risco, e várias opções de treinamentos e ferramentas estratégicos. Então, o que é bacana aqui, né, nesse programa completo, que cada ação ela é adaptada às necessidades específicas da empresa. A gente consegue atender empresa de 5.000 pessoas, de 1.000 pessoas, de 100 pessoas, de 10 pessoas, de 3 pessoas. E é claro que nós não vamos atender da mesma forma, porque cada uma tem a sua necessidade.
tudo pode ser feito de forma online ou presencial ou híbrida, e o formato dos programas, ele é bem diversificado. Então, quando eu falo, por exemplo, num programa de assédio, eu não vou entrar só com uma palestrinha, né? A palestra ela é importante, mas tem que ir além da palestra. Então, eu vou proporcionar uma palestra de orientação, workshops, roda de conversa, plantão psicológico. A liderança precisa ser treinada algumas vezes de acordo com os riscos mapeados separadamente. Nós podemos também entregar boletins e campanhas internas e avaliações periódicas. Então, percebam, né, que são formatos aqui bem dinâmicos, bem diferenciados. E existem, além desses programas aqui, né, que são padrões e que a gente consegue inserir aqui de uma forma recorrente, de uma forma contínua dentro das empresas, nós temos várias outras sugestões e ferramentas estratégicas que eu estou entregando aqui para vocês conhecerem também, e obviamente que eu não vou falar de todas, mas vou citar aqui 2 exemplos, né? Um que eu gosto bastante, que é a formação de anjos emocionais. Então, não adianta nada eu implementar um programa de saúde mental e não ter guardiões para esses programas. E quais pessoas podem ser guardiões desses programas? Aquelas que já são procuradas dentro da empresa. Tem várias pessoas que têm esse perfil, que a turma chama para desabafar, que a turma chama para perguntar, mas será que essas pessoas, elas, se bem treinadas, não podem colaborar mais com o clima? Então, nós temos aqui programas para capacitar essas pessoas para darem continuidade, né? Temos aqui reprogramação de hábitos inseguros, estratégias para prevenir absenteísmo, rituais de abertura e encerramento do turno com foco na segurança. Então, são ações bem curtinhas, né, para ensinar as pessoas como criar pequenos hábitos que salvam vidas. Então, tem uma série aqui de soluções que a gente está entregando aqui como dica para vocês, que vocês podem usar, e, obviamente, podem contar conosco aqui também para fazer essa implementação. Então, qual é a pergunta, né? Quanto custa a negligência com a saúde mental? Então, nós temos aqui dados de multas que chegam até 180 mil, indenizações por danos morais, que às vezes chegam a 500 mil, além do impacto na reputação, dificultando o recrutamento, a retenção de talentos. Então, investir aqui num programa de saúde mental para adequação à NR1 não é custo, é investimento, né? E é proteção e valorização para a tua empresa. Vai evitar multas, processos, vai melhorar clima, vai aumentar a produtividade, vai tornar a empresa referência em bem-estar corporativo e vai demonstrar responsabilidade social e corporativa. Então, aqui qual é a mensagem que eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês? Não deixem para a última hora. Então, quanto antes a tua empresa agir, menos riscos você está correndo, né? Então, a ideia é justamente essa, vamos levar e vamos implementar o quanto antes, tá? E aí encerramos aqui, né, cronometrei aqui para cumprir o horário, né, que é importante, eu sei que vocês têm compromisso, alguns ainda estão no local de trabalho, tem talvez reuniões e atividades após, mas queria ouvir aqui vocês um pouquinho. O que vocês acharam? Se quiserem, podem colocar aqui no chat, podem abrir microfone. Vou parar de compartilhar aqui para enxergar vocês aqui mais de perto. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Estou à disposição. Denise, parabéns pela sua palestra, extremamente elucidativa, com competência de conceitos, com todos os passos que você proporciona para os órgãos e a estrutura, né, decisória para ter aí uma implantação de uma NR1 que venha atender a legislação. Isso nos possibilitou ficarmos sensíveis e conscientes da responsabilidade por essas ações. Fico muito agradecida. Parabéns. Obrigada, Sandra. Bom, pessoal, então,
quero, né, se ninguém mais quiser perguntar, eu estou aberta aqui, posso até ficar depois do horário, eu só quero liberar as pessoas que têm compromisso, né, mas eu me comprometo a ficar aqui para esclarecer dúvidas, mas acho que a mensagem é essa, eu espero ter colaborado aqui, né, com o esclarecimento, me coloco à disposição para dúvidas, vou até colocar um link aqui para quem tiver interesse em receber informações sobre os programas, né, eu sempre recomendo a gente agendar uma reunião, porque eu acho que, como nós estamos falando aqui de programas customizados, é muito importante que a gente entenda que o perfil e as características das empresas, então eu estou colocando aqui no chat um formulário do Forms, quem tiver interesse em interagir conosco, em receber mais informações, é só preencher, sugerir horário aqui para a gente fazer reuniões, então eu estou à disposição de vocês, tanto pela Honda e Gentil, né, nós temos aqui os clientes, os parceiros da Honda, também da Fermento Soluções, para fazer as entregas, os esclarecimentos, e para apoiá-los aí nessa mudança da lei e também para apoiá-los na implementação de programas de saúde mental, seja o pacote completo, seja programas específicos que vocês venham aí, né, demonstrando a necessidade. Então, muito obrigada, e é isso, pessoal. Obrigada pela presença, pela disponibilidade, estou vendo os comentários aqui, obrigada pelos comentários, pela participação, e vou ficar aqui um pouquinho, quem quiser continuar comigo para esclarecer qualquer dúvida, eu vou ficar aqui na sala mais um pouquinho, e quem tiver compromisso, muito obrigada, prazer em conhecer vocês aqui, espero ter atendido as expectativas.